Nós queremos, neste bloco, ajudar você a compreender o processo do perdão. Quando nós falamos do perdão, nós falamos do pecado. Quando nós falamos do pecado, nós devemos falar de penitência. Quando nós falamos do perdão, do pecado, da penitência, nós falamos de um padre, aquele que acolhe a pessoa e, em nome da igreja, pede de Deus o perdão. Deus perdoa na sua misericórdia e a igreja celebra o perdão. Na Bíblia, nós encontramos os fundamentos para a misericórdia de Deus. Deus é misericórdia. Essa expressão misericórdia, ela se repete muitas e muitas vezes nas Sagradas Escrituras. A história clássica que Jesus contou para falar da misericórdia do Pai são as 3 parábolas do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. A história da ovelha perdida, a história da moeda perdida e achada e a história do filho pródigo. A gente prefere chamar a história do Pai misericordioso. Jesus diz que o Pai, nosso Deus, é semelhante àquele pai que tinha 2 filhos, quando de repente um filho disse: Pai, surpreendendo, porque não se esperava que um filho pedisse a herança antes da morte do pai, mas como que antecipando a morte do seu genitor, ele diz: dá-me a parte da herança que me cabe e eu sei o que vou fazer com ela. E então pega a sua herança, vai embora, gasta tudo numa vida desenfreada, sem limites. Tendo gastado tudo, ele foi ao fundo do poço. Os amigos, que pareciam amigos, sumiram. Aliás, minha gente, se tem uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, são com aqueles amigos que estão conosco quando nós temos alguma coisa. Quando acabou tudo, ele não tinha mais mulheres, ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais nada. Agora encontrava-se sozinho com a sua miséria. Ele, que até hoje tinha esbanjado aquilo que o pai lhe tinha concedido, agora precisa usar a criatividade, precisa trabalhar. Então vai à procura de trabalho. O Evangelho de São Lucas diz que o trabalho que ele encontrou foi um campo cuidar de porcos. Só que ele ficou numa posição tão inferior, inclusive ele não era responsável nem para dar comida, mas ele estava ali junto com os porcos. Tamanha foi a miséria em que se encontrou esse jovem. Ali na miséria, diz que ele queria matar a sua fome e repartir o alimento com o alimento dos porcos, mas nem isso lhe queriam dar. Então ele caiu em si. O processo do perdão está em admitir que errou. Caiu em si, assumiu o pecado e decidiu voltar. A decisão de voltar. Não existe caminho sem volta. Existe. Se nós quisermos voltar com a graça de Deus, nós voltamos e o Senhor nos acolhe. Só que ele ensaiou uma resposta, ele ensaiou uma oração. Ele disse: quando eu chegar na casa do meu pai, vou dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como se eu fosse um teu empregado. E parte para casa, certamente desconfiado, envergonhado. O pai, de longe, o avistou. A cena é muito curiosa, porque diz que o pai correu ao seu encontro. O pai não aguentou esperar, já que ele estava voltando, ele correu ao seu encontro e o abraçou. Certamente ele vinha fedendo, ele vinha com cheiro de porco. Nada agradável. O pai abraça, o pai se alegra porque o filho voltou, oferece o seu perdão. Ele tentou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, nem mereço ser chamado teu filho. O pai não quis nem saber, não quis saber do seu passado. Agora ele quer saber o que ele pode fazer com o seu futuro. Então chama os seus criados e diz: tragam depressa um novilho, vamos matar para fazer uma festa. Esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Vamos trazer um anel, colocar no seu dedo, colocar sandálias nos seus pés. Minha gente, é assim que o Pai nos trata. Aqui é o perdão. O Pai acolhe aquele que quer voltar. Pode ter errado, mas pode consertar. Se não pode consertar o passado, se pode aprender com o passado e construir um novo futuro. Quando nós voltamos, o Pai nos abraça, Ele faz festa conosco. Aliás, o perdão é festa. Onde tem o perdão, tem a festa, mas também tem o compromisso. A igreja acredita que todo pecador arrependido, ele é perdoado. Mas quando vem ao confessionário, ele vem celebrar o perdão. Esse jovem, quando veio e foi abraçado pelo Pai, ele na verdade foi reconciliado. Deus abençoe
a todos nós, porque todos nós somos pecadores. Quando as pessoas dizem, padre, isso rezou por mim, eu disse, geralmente rezo pelos pecadores. Acho que quando rezo pelos pecadores, rezo por todos nós, que todos temos pecado. A única pessoa que passou por este mundo que não tem pecado, segundo a fé da igreja, foi Jesus e Maria. Jesus disse, quem me acusará de pecado? Ele foi o único que não pecou. Nós temos a mancha do pecado. O pecado é errar o alvo. O pecado é manchar. Mas a graça é o remédio que cura a ferida que o pecado provoca. Deus perdoa, mas é preciso também, minha gente, que todos nós nos perdoemos. Há muitas pessoas sofrendo porque não se perdoam. O perdão significa dar além. Dar uma chance àquele que não merece. Mesmo que uma pessoa não merece, você não precisa gostar, não precisa sair para jantar junto, mas você dá a ela uma chance de ela refazer a sua vida. Você não fala mal, você não agride, você não difama, mas dá a ela uma chance de refazer a sua vida. Você também, que traz consigo um sentimento de culpa, saiba que Deus perdoa. Agora é preciso que você também se perdoe, se aceite, se dê a si mesma uma nova chance de refazer as suas escolhas. Deus te abençoe. Vamos à questão do programa de hoje, que nos foi enviada pela nossa telespectadora Magda Maísa. Padre, há muitas controvérsias a respeito das palmas na hora do hino de louvor. O que a igreja orienta em relação à permissão de palmas ou não na hora do mesmo? A paz de Cristo, um abraço. Magda, muito obrigado pela tua pergunta. As palmas, de fato, elas não fazem parte da liturgia. Não existe nenhum momento em que se esteja contida a palma. As palmas, elas são expressões culturais. Na nossa cultura brasileira é muito comum a gente bater palmas. Nós expressamos nossa alegria, o nosso corpo reza junto, nós expressamos com gestos a nossa fé. Então, as pessoas gostam de cantar o hino de louvor batendo palmas. O que não é legal, sabe o que é? É quando se bate palmas sem cantar. Não, as palmas, se for acrescentadas, devem acompanhar o que se está cantando. Só não podem substituir. Porque algumas vezes a gente vê pessoas batendo palmas, mas não cantam. Aí perdeu o sentido. Rádio Caiari, que evangeliza, que traz lúdico e muita informação. Você pode também fazer parte dessa família Rádio Caiari, ligando o seu rádio em AM 1430. E como muitos assim não têm possibilidade de estar com o rádio o tempo todo, basta você pegar o seu telefone, você vai clicar no busca e clicar Rádio Espaço Caiari AM 1430. Já vai aparecer a Rádio Caiari. E você põe baixar e no instante você vai estar podendo ouvir a Rádio Caiari, aonde você estiver com o seu smartphone. É a Rádio Caiari facilitando a sua vida, a nossa vida, de estarmos mais próximos.